Conforme a mitologia romana, Rômulo e Remo eram irmãos gêmeos, descendentes do rei Marte e de Réia, e assim que nasceram, foram arremessados no rio para que se afogassem e morressem. Porém, foram alimentados por uma loba chamada Capitolina e sobreviveram. Um deles, Rômulo, fundou Roma. Inicialmente, Roma era uma monarquia. A partir de 508 a.C., passou de uma pequena cidade-estado para um poderoso império, graças a um período de república que ajudou a expandir suas rotas comerciais. O império alcançou uma imensidão territorial de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. Entre os territórios conquistados destacam-se Grécia, Egito, Macedônia, Gália, Germânia, Espanha, Síria e, por fim, Palestina. Ou seja, toda aquela parte baixa do Mediterrâneo, a Europa Ocidental, parte da Oriental, norte da África. Grã-Bretanha fez parte do Império Romano em algum momento da história. Os romanos revolucionaram as táticas de guerra, isso porque, pela primeira vez, os soldados foram profissionalizados e juravam lealdade, mas não a seu país, mas sim ao general que os comandava. Isso, em contrapartida, gerou a tendência que os generais tomassem pela força a cidade com seus exércitos e se autoproclamassem imperadores. Júlio César foi o último governante da República de Roma. Atuou como cônsul, posteriormente como ditador. Ficou no poder de 100 a.C. a 44. Durante seu governo, conheceu Cleópatra, rainha do Egito, com quem manteve relações além das diplomáticas. Com a rainha egípcia, teve um filho, César Ptolomeu V, com quem Cleópatra chegou a dividir o reinado do Egito. Mas Cleópatra parecia ter uma queda por líderes romanos e depois da morte de Júlio César, a rainha passou a ser amante de Marco Antônio, com quem teve mais 3 filhos. Cleópatra ficou no poder até a ascensão de Otávio. A rainha dos reis, como era conhecida, se suicidou com a picada de Nádia. A frase icônica falada por Júlio César no momento de sua morte: o ditador tinha muitos inimigos no Senado romano. No ano de 44, foi planejado seu assassinato entre os conspiradores. Estava Marco Júnior Bruto, ou Brutus, seu enteado, que foi reconhecido pelo padrasto durante o atentado. A frase famosa "Até tu, Brutus" é atrelada a Shakespeare em uma de suas obras que retratam o acontecimento. O primeiro imperador romano foi César Augusto, também conhecido como Otaviano. Sobrinho neto de Júlio César, que reinou de 63 a.C. a 14 d.C., ano de sua morte, foi por causa dele que o 8º mês do ano, que antes se chamava Sextilis, foi batizado de Augustus, ou Agosto. No ano de 64, Roma foi consumida por um incêndio. Uma lenda diz que o próprio imperador, Nero, teria ateado fogo à cidade, por estar maluco. É verdade que Nero estava um tanto descontrolado, tendo em vista que mandou assassinar quase toda a aristocracia romana, com medo de conspirações. No final do seu império, a insegurança da população e da classe política era tão grande que Nero foi considerado inimigo de Roma e caçado, até não conseguir mais fugir e se suicidar. Ainda assim, nunca foi provado que ele incendiou a cidade. Apesar de ser considerada ícone de beleza, estudos recentes sugerem que Cleópatra era muito feia, pelo menos para os padrões atuais. Uma moeda de prata de 2000 anos que possui a imagem da rainha, cunhada de um lado, e o imperador Júlio César do outro, estava em uma galeria britânica há muitos anos e foi redescoberta quando a nova exposição estava sendo preparada. A imagem mostra uma senhora de nariz pontudo, queixo proeminente e lábios finos. A queda do Império Romano se deu em 476 d.C.,
quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Erulo. A parte ocidental do império foi ocupada pelos germânicos, mas a parte oriental continua existindo. Recebia a alcunha de Império Bizantino. Existiu até 1453.